Hoje, quarta-feira. Quem aqui hoje presenciou o vendaval de tarde? Você está aqui porque você sobreviveu, né? Gente, do nada, um vendaval. E eu confesso que hoje eu achei que bem poucas pessoas estariam aqui. Estou feliz que você está aqui. Porque normalmente quando o tempo muda, né? Feliz de ver aqui, Bruna. Seja bem-vinda, meu amor. Que alegria ter você aqui hoje. Amém? O Senhor é bom em todo tempo, queridos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 22. Amém? Glória a Deus. E mesmo em meio às adversidades, eu não sei como foi o seu dia hoje. Talvez você não teve um dia tão bom assim. Talvez você teve algumas notícias que não foram tão boas. Talvez você não enfrentou um dia bom no teu comércio. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele continua sendo soberano no dia bom e no dia mau. Ele continua no controle de todas as coisas. E você está no melhor lugar. Você está em família. Amém? Tem alguém aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui? Seja bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Sinta-se abraçada por essa casa. Você está em família. Na casa do teu pai, com os seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho. Essa palavra, eu já ministrei ela algumas vezes. E hoje o Senhor estava falando comigo sobre obediência. E toda vez que nós vamos falar sobre obediência, existe duas figuras na Bíblia que me inspiram em obediência. A primeira delas é o pai da fé, Abraão, e Jesus, o nosso maior exemplo de obediência. E hoje nós vamos falar dos dois. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos um pouquinho. A minha versão aqui é Nova Almeida Atualizada, NA. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo. Porque o Senhor continua sendo fiel em todo o tempo, Pai. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar na tua casa com os meus irmãos, Pai, em família. Eu te agradeço, Senhor, porque, Pai, é uma alegria estar aqui. É uma alegria estar na sua casa, Senhor. Não é um peso, não é uma obrigação. Nós não viemos aqui, Senhor Jesus, Pai, eu tenho que ir na igreja, não. É o nosso desejo estar aqui, Senhor. Nós amamos a Tua presença. E estamos aqui, Senhor, somente por isso, porque Te amamos. Amém, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, continue falando conosco através dessa palavra agora. Que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor. Nós Te damos liberdade para ministrar os corações nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus. O Senhor é aquele que abre a ferida, mas é que liga, Senhor. Que essa palavra, Pai, talvez hoje ela seja confrontadora, mas é uma palavra que baliza o nosso coração. Vai ser uma palavra, Senhor, que vai nos tirar da zona de conforto. Vai ser uma palavra, Senhor Jesus, que vai nos sacudir, mas que também vai nos trazer para perto de Ti, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos. Toma a direção, Senhor, desse culto, Pai. Nós sabemos, Senhor Jesus, que tudo acontece, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. E vai dizer assim: Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho.
ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, e em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás dele um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha... Se você puder, grifa essa parte na sua Bíblia, ou você escreva isso. Porque você obedeceu a minha voz. E como é difícil obedecer a voz de Deus, não é verdade? Obedecer ao Senhor é fácil? Não, não é. Mas eu gosto de dizer que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Você pode dizer que você ama Ele, você pode se entregar aqui durante os louvores, e tudo isso é maravilhoso. Mas você só realmente prova que você o ama quando você obedece a Ele. E o Senhor, Ele sabia que Abraão iria obedecê-lo. O Senhor tinha consciência disso. Quando Ele diz assim: agora eu sei que você me teme, você não me negou seu único filho. Deus já sabia, mas quem precisava saber? Abraão. Abraão precisava ter consciência. Ele precisava saber de que ele obedecia ao Senhor e que Deus tinha um lugar na sua vida, o primeiro. Quando o Senhor ele nos pede para obedecê-lo, não é para que Ele saiba, é para que nós saibamos. Vocês estão entendendo? Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. Onipotente, Ele pode tudo. Onisciente, Ele sabe tudo. Onipresente, Ele está em todo lugar. Então, se Ele é tudo isso, Ele sabia que Abraão o obedeceria. Mas então, por que Deus ele precisava que Abraão soubesse? Porque muitas vezes, o nosso coração, ele precisa saber quem está no controle. A nossa alma, ela precisa, nós precisamos conversar com a nossa alma, com o nosso coração e mostrar quem está no controle. Todas as vezes que o Senhor ele te pede algo, é porque você precisa mostrar para o seu coração e para a sua alma quem está no controle. Não são as emoções que me governam, não é meus pensamentos que me governam, mas quem me governa é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o que me faz entender que eu preciso temer a Deus, porque a obediência tem o poder de revelar as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades hoje? Qual tem sido as suas prioridades? Qual é a ordem das coisas para você? A gente costuma separar a nossa vida em caixinhas, assim. Aqui,
faculdade, aqui é meu trabalho, aqui é meu ministério, aqui é meu cursinho. E a gente separa tudo. Só que Deus, Ele unifica tudo. E Ele fala, não, você precisa me obedecer em totalidade. Não é aqui na igreja você é uma coisa, lá na sua casa você é outra, no trabalho você é outra, não, porque Deus colocou você nesse trabalho para você cumprir um propósito. Deus colocou você nesse curso para você cumprir um propósito. Deus colocou você nesse ciclo de amigos para cumprir um propósito. Então, quando eu entendo que eu estou cumprindo um propósito, eu paro de dividir a minha vida e eu entendo que eu preciso obedecer ao Senhor na minha totalidade. E Deus não é um Deus de parcialidade, Deus não é menino, Deus não é moleque, Deus é um Deus íntegro e verdadeiro. E uma coisa que eu quero dizer para você, Deus não é manipulável. Às vezes a gente quer obedecer de forma condicionada. O que é uma obediência condicionada? Ah, Senhor, eu faço isso se o Senhor fizer aquilo. Eu obedeço até aqui. Até aqui eu não consigo mais. Mas aqui nós vemos um homem entregando tudo o que ele tinha. Um homem que esperou 100 anos por essa promessa. Quero seu filho Isaac. Quando essa promessa chega, esse menino se torna um rapaz. E Deus então pede a ele tudo o que ele mais queria e precisava. E talvez você tenha sonhos na sua vida que o Senhor te deu, que o Senhor te entregou. Mas eu quero te perguntar nessa noite. E se Deus te pedir isso hoje? Ah, mas pastora, para que Deus vai me pedir isso? Para que Deus vai pedir isso para mim? Exatamente. Para que você tenha consciência. Para que você tenha consciência das prioridades na sua vida. Talvez você seja apaixonado por carros e talvez o seu sonho seja ter um carro importado, uma BMW, eu não sei. E é maravilhoso ter um carro bom importado, mas Deus não vai te dar se for perder o seu coração. O Senhor nos deu um carro muito bom, mas Ele sabe que aquele carro não significa mais que Ele para nós. Ele sabe que a qualquer momento que Ele nos pedir aquele carro, nós entregaremos. Você entende isso? Deus não vai te dar nada que afaste você dEle. Você entende por que muitas pessoas não recebem coisas de Deus? Porque o Senhor sabe que se Ele te dá isso, Ele perde você. Você não tem maturidade para receber aquilo. Você não está pronto para receber aquilo. Lembra da história do videogame que eu conto aqui da Lara para vocês? Já contei várias vezes. A maturidade, ela revela. Amém? E o que o Senhor mais deseja nessa noite falar conosco é sobre as nossas paixões. Nós somos cheios de paixões. Paixões por carro, paixão por viagem, paixão momentânea. O homem tem paixões. O homem e a mulher têm paixões. Paixões momentâneas. Paixões que hoje talvez você ama isso, amanhã você não ama mais. E por que a obediência ela precisa vir na nossa vida, e o Senhor vai nos colocar à prova, o Senhor vai nos levar a Moriá, o Senhor vai fazer nos subir um monte com o coração apertado. Ele vai fazer nós subirmos aquele monte pensando, meu Deus, eu vou perder isso, eu vou ter que entregar aquilo, e quando nós estivermos prontos a nos entregar em totalidade, Ele envia um anjo e diz, basta, agora eu sei que você me teme, ou seja, agora você sabe o lugar que eu tenho na tua vida. E por que nós queremos falar sobre obediência em um tempo onde a desobediência ela se tornou algo tão comum, né? Se você for falar sobre qualquer coisa hoje, a gente tem que pisar em ovos, né? Porque senão a gente é até preso, porque o negócio está complicado. E quando nós falamos de obediência dentro da igreja, nós sempre pensamos o quê? Obediência e desobediência. E lembrando que desobediência é tudo que não é a vontade de Deus. Ah, mas eu não bebo. Ah, mas eu não fumo. Mas Deus mandou você ir para a direita, você foi para a esquerda. Você está em desobediência. E toda vez que a gente fala de desobediência, a gente pensa nas coisas ilícitas, não é verdade? A gente pensa em droga, bebida, prostituição, sexo fora do casamento. A gente pensa em todas essas coisas. Mas desobediência é tudo que não é a vontade de Deus. Se Deus tem um chamado na tua vida, assim como Ele fez, lembra com Jonas?
Ele te manda para um canto e você quer ir para o outro? Você não vai, desobediência? Se Deus te pede para entregar, dar um presente ou uma palavra, ou o Senhor pede simplesmente para você, fale isso para aquela pessoa, e você não faz. Ou o Senhor pede ainda mais, Ele diz assim para você, tire a tua roupa do corpo e entregue para aquela pessoa. Deus já fez isso comigo. Deus, mas eu amo essa jaqueta aqui, eu amo essa roupa aqui, mas você vai dar. E quando você dá, você entende que aquela pessoa fala, meu Deus, eu precisava tanto disso, eu estava orando por isso, e você não faz ideia, você não tinha ideia do que aquilo significou para aquela pessoa. E quando você obedece a Deus, o Senhor entende que o seu coração não está nesse mundo. E tudo que o Senhor quer é que o nosso coração seja inteiro dEle. Que nada nos roube dEle. Amém? E existem alguns frutos na obediência. Isaac, ele era o filho da promessa, amém? Mas vamos trazer, né? Vamos trazer uma analogia para os dias de hoje. Quem é Isaac? Vamos lá. Intimidade com Deus, proteção, bênçãos, autoridade espiritual, transformação interior, alegria, paz, cumprimento das promessas. Em contrapartida, nós temos um fruto de desobediência nessa mesma história, que é Ismael. Eu gosto de falar que sempre, antes de Isaac nascer, nasce um Ismael. Porque Ismael é o fruto do nosso braço, do nosso esforço. Sabe aquilo que você tenta fazer com a força do seu braço? Se chama Ismael. Todos nós, em algum momento, fizemos algum Ismael na nossa vida. Que você olha e fala, meu Deus, por que eu não esperei? Por que eu não perseverei? O porquê que eu não fiquei firme nas promessas do Senhor? Sara tinha uma promessa, amém? Mas ela quis dar o jeitinho dela. Aí ela pega a serva dela, chamada Agar, faz com que ela se deite com seu marido, para que ela tenha um filho. E qual que é o fruto da desobediência? Qual que é o Ismael? Distância da presença de Deus. Perda do propósito, maldição, consequências geracionais, vergonha, exposição, morte espiritual, perda do favor ou da bênção de Deus. O que Ismael ele representa para nós? A falta de paciência fez com que Sara tentasse ajudar Deus. Tem pessoas aqui que estão tentando ajudar o Senhor. O Senhor já te disse o que Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, mas você quer dar uma forcinha para Ele, você quer ajudar Deus a ser Deus. Você fica, Deus, mas se você fizer isso, se você fizer aquilo, e Deus fala, eu não falei para você que eu vou fazer? Espera. E a gente vê a consequência disso com uma rivalidade entre Agar e Sara, uma dor emocional. A gente vê uma divisão dentro de casa, a gente vê Agar indo embora com Ismael. A gente vê também uma guerra entre carne e espírito, uma divisão distinta, que até hoje segue na Palestina. Nós conseguimos entender que apenas um ato de desobediência, ele gera consequências geracionais. É por isso que o pecado a gente não brinca com ele. Isso não é só sobre coisas ilícitas, como eu estou falando para vocês, é sobre coisas lícitas também, mas que não são para você. Eu sempre gosto de falar que a gente tem que carregar conosco aquela frase que a nossa mãe sempre dizia: você não é todo mundo. Tá todo mundo fazendo, mas Deus fala, não, você não vai fazer. Tá todo mundo indo, mas você não vai fazer. Pastora, tá todo mundo fazendo conferência, mas nós não vamos fazer. Se Deus falou que nós não vamos fazer, nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer, nós não vamos seguir uma modinha, nós não vamos seguir um movimento, nós não vamos fazer porque está dando certo na igreja do vizinho, nós vamos fazer se for o propósito do Senhor que a igreja Raiz em Cristo faça. Eu só vou aonde o Senhor disser que eu vou. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é filho da promessa. Quantos Ismaéis que nasceram
frutos das nossas desobediências. E a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E talvez você não esteja muito contente com a sua colheita, mas sabe, existe um convite nessa noite: mude o plantio. Talvez você não está contente com a sua vida espiritual. Comece a plantar intimidade, comece a plantar oração, comece a plantar a leitura da palavra. Daqui a um tempo você vai colher intimidade, daqui a um tempo você vai colher discernimento, frutos do Espírito. Daqui a um tempo você vai olhar para a tua vida e você vai dizer: uau, que transformação, porque você começou a plantar. Mas se nós não plantamos coisas boas, espirituais, se nós estamos mais carnais do que espirituais. Eu tenho um estilo de vida um pouco peculiar. Eu não assisto série, eu não escuto música do mundo, eu não gasto tempo nas redes sociais, eu não faço fofoca. E tudo isso, eu não estou dizendo para você que eu sou santa, que eu sou perfeita, não é isso. Mas é um estilo de vida diferente que eu tenho, e eu já tenho uma medida disso há anos. E uma vez uma pessoa disse para mim: pastora, mas por que não pode assistir série? É pecado? Eu falei: não, minha irmã, não é pecado assistir série. É que eu tenho um propósito e um foco na minha vida. Eu não quero distração. Então eu sou assim, não me edifica, eu subtraio. Eu fico pensando, vou ficar numa série, eu me conheço. Eu não vou aguentar assistir um episódio, eu vou querer assistir 2, 3, 4, 5. Eu tenho ansiedade, eu conheço a minha carne. Eu sei que daqui a um tempo eu vou perder 5, 6 horas do meu dia em algo que não me edifica. Então, se eu posso ganhar 5, 6 horas fazendo uma leitura bíblica, fazendo leitura de um bom livro, orando, lendo, jejuando, eu vou fazer isso. Porque se nós alimentamos demais a nossa carne, ela vai prevalecer. Mas se eu alimento o meu espírito, é ele que vai prevalecer. Qual é o teu apetite espiritual? Qual é o tamanho do teu estômago? E a verdade é que nós não queremos falar sobre isso, porque é um pouco chato, né? Porque isso não é sobre obedecer ou desobedecer. Isso chama-se prioridade. Você define o teu apetite espiritual, o tamanho do teu estômago. Quanto você quer mais de Deus? Entende? E vamos falar sobre, aleluia, o altar do sacrifício. Talvez Deus esteja te pedindo para colocar algo no altar nessa noite. Talvez Deus esteja pedindo para que você entregue para Ele algo que está entre o propósito e Ele, e você. Algo que você sabe que você precisa entregar, que você precisa renunciar. Como eu falei, não é ilícito. Deixa o Espírito Santo sondar seu coração hoje. Pode ser algo lícito, pode ser uma coisa que não tem nada a ver. Pode ser só uma série, mas ela está te roubando de Deus. Pode ser só um Instagram, mas está te roubando de Deus. Amém? E a gente entende que dentro da Bíblia, né, eu sempre gosto de falar dos outros deuses, de Baal, de Aserá, que havia no Antigo Testamento, e são deuses que sacrificavam pessoas. Mas o nosso Deus é o único Deus que não nos sacrifica. Ele próprio se fez como sacrifício, com o seu filho. Então era muito comum você ver um homem subir naquela época um monte e sacrificar uma criança, um jovem, era comum aquilo naquela época. Eles faziam muito isso com os deuses pagãos. Mas o nosso Deus não faz isso. Amém? E Abraão, ele obedece por fé, sem entender o propósito. Quantas vezes nós queremos obedecer entendendo? A gente quer entender o porquê. Deus, mas por que eu preciso fazer isso? Deus, mas por que não faz sentido? A gente quer que faça sentido. Eu não estou entendendo, Senhor. E Abraão, ele é essa figura que nos mostra que nem sempre nós vamos entender tudo. Eu posso te dizer algo, você não vai precisar entender. Quando o Senhor tira o povo de Israel da escravidão, do Egito, o Senhor fala para eles que eles vão para uma terra. Esse é o propósito.
Mas Deus não revela o processo. Havia um processo naquele caminho todo. Você sabe que existe um propósito sobre a sua vida, mas existe um processo. E esse processo não tem como pular, não tem como pegar um atalho. Você vai precisar permanecer. E para a geração drive-thru, para a geração fast food, para a geração de Reels, é muito difícil permanecer, é muito difícil esperar, é muito difícil. Quando você fala para uma pessoa hoje, você precisa esperar para casar, que isso, que loucura é essa? Quando você fala para uma pessoa nessa geração, olha, não é um momento, calma, Deus vai te usar ainda, meu irmão, calma, você acabou de se converter, daqui a pouco Deus vai te usar, daqui a pouco você está pregando. A pessoa sai da igreja, converteu ontem, amanhã quer estar com o microfone na mão. Porque é uma geração, nossa geração não sabe esperar. Só que o segredo é esperar em Deus, Nicolas. O segredo é esperar em Deus. Ah, Senhor, como é difícil esperar. Mas é no meio da espera que o Senhor forja o teu caráter. E o Senhor te prepara para receber aquilo que Ele vai derramar sobre você. Porque Deus, Ele só derrama aquilo que nós temos estrutura. Se você não tem estrutura, Deus não vai te dar. Porque vai te quebrar no meio. Aleluia. E agora, nós estamos caminhando para o final da mensagem. E eu quero falar sobre o maior exemplo de obediência também. Eu gosto de Abraão, mas eu ainda acho que Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Mateus 26, 36. Vamos lá? Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos demais? Como diz o pastor, vamos pegar fogo. Mateus 26, 36. Aleluia. Teve uma vez que o Senhor me pediu para perdoar uma pessoa. Isso também é obediência. E eu falei assim, Deus, mas não faz sentido, porque foi ela que me ofendeu. Aí o Senhor falou para mim, filha, quem perdoa primeiro é o mais maduro. Vai lá você primeiro. E quando eu fui, foi um derramamento, aquela pessoa se quebrantou tanto. E ela falou assim, eu nunca achei que você fosse vir até mim. Então, você entende que perdoar também é obedecer a Deus. Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez. Olha só, deixa eu só parar aqui um pouquinho para fazer um adendo. Que eu falei para vocês sobre o apetite espiritual. Olha só, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A sua carne é fraca. A sua carne se dobra a esse mundo. É por isso que nós precisamos ter uma obediência radical com a nossa carne. Porque se a gente não tiver uma obediência radical para com o Senhor, a nossa carne prevalece. E é por isso que quando a nossa carne está muito amostradinha, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos cortar todas as distrações. Porque a gente está falando de homens que caminhavam com o Senhor, mas eles estavam dormindo, com sono. Amém? Retirando-os pela segunda vez, orou de novo dizendo, meu Pai,
Se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? É uma exclamação, ele falou meio bravo, tá? Não falou igual eu que estou falando, não. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Nós estamos falando de um homem que não tinha pecado, de um homem que se fez, de um Deus que se fez como um homem. Ele estava orando e dizendo ao seu pai: se possível, passe de mim esse cálice. E Deus ficou em silêncio. Só que o silêncio de Deus não muda o propósito de Jesus. E o silêncio de Deus não pode mudar o meu e o teu propósito. Tem pessoas aqui que dizem: meu pai, o Senhor está em silêncio. Eu oro, eu peço, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o Senhor continua em silêncio. E quando o Senhor está em silêncio, a gente continua obedecendo. Sabe por quê, pastor? Porque até Deus sinalizar, a gente continua na última sinalização dele. Quando Deus sinaliza, continua, direita, esquerda. Ele é a nossa direção, ele é a luz, a palavra que ilumina o caminho, lembra? Se Deus não está falando nada, continue na última orientação. E se a última orientação foi: entregue-se. Nós vemos que toda a autoridade de Jesus fluiu da obediência. Como eu disse para você, se você não obedecer a Deus, você pode ser bom em muitas áreas da sua vida. Você pode ter dons e talentos, mas você só vai ter autoridade no Espírito quando você obedecer a Deus. A palavra Getsemane, ela significa prensa do azeite, local do esmagamento. Quantos aqui estão passando por um esmagamento, por um tempo de prensa, por um tempo difícil? É nesse tempo que Deus chama você para ser obediente. Tá difícil, pastora, tá difícil. Quando não é de um lado no financeiro, pega o emocional ou pega a saúde, é difícil, parece que eu sinto os meus ossos gemerem. E olha só o que Paulo ele fala na carta aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se Cristo foi obediente, quem você acha que você é para dizer que você não quer obedecer a Deus? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há um poder na obediência. Você pode dizer isso? Há um poder na obediência. Mais alto. Há um poder. Você precisa aprender. Tem coisas que você não vai conseguir no louvor, num culto, numa conferência, num congresso, numa imersão, eu não sei. Talvez você está tentando encontrar Deus nesses lugares, mas você só vai ver fluir capacitação do alto sobre a sua vida quando você obedecer. Tem coisas milagrosas que vão acontecer nas nossas vidas quando nós obedecemos. Talvez tenha coisas que você não chegou na tua vida ainda, porque o Senhor só está esperando você se posicionar. E
E o Espírito Santo, Ele faz isso por mim hoje, eu não preciso fazer. Ele já está trazendo consciência para você das áreas da sua vida que você precisa subir esse monte e entregar. Nós lemos ali em Gênesis, o anjo fala assim para Abraão: porque você obedeceu a voz do Senhor. O que muda a nossa vida não é uma teologia coach ou da prosperidade, não é uma palavra que vai inflar o teu ego. O que muda a tua vida é a capacidade de obedecer a voz de Deus. O Senhor está falando nessa noite. Você quer moleza? O diabo te dá. Você quer um tapinha nas costas? O diabo te dá. Você quer conforto? O diabo te dá. Mas você quer transformação? Obedeça. Você quer transformação? Você quer ver sua casa transformada, seus filhos transformados, sua vida espiritual transformada? Obedeça a voz de Deus. E Deus, Ele mede a nossa capacidade de obedecer. Ele sabe o nosso limite. Ele sabe até quando você aguenta. Ele sabia o limite de Abraão. E Ele sabe o meu e o teu. Por isso não acha que Deus está sendo muito... O Senhor está pegando pesado comigo. Não está, não. Ele sabe. Sem desculpas. Obedeça. O diabo, ele não teme o louvor que nós cantamos. Ele não teme a pregação. Ele não teme o versículo que você posta no seu WhatsApp, no seu Instagram. Mas ele teme um cristão obediente. Ele teme. Porque ele sabe que um crente obediente, ele flui em autoridade no Espírito. E o Senhor, Ele quer que você flua com autoridade. O Senhor quer colocar na sua frente homens e mulheres doentes na alma, no físico, e Ele quer que você tenha autoridade para orar por eles. O pastor falou que esses dias a sombra de Pedro curava. O Senhor quer nos dar essa autoridade espiritual. Porque existem muitos doentes que precisam de cura. Mas é muito fácil nós dizermos assim: não olha para mim não, olha para Deus. Deus é perfeito. Mas nós vemos Paulo dizendo assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E você precisa ser muito bom para você dizer assim: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Nós dizemos: olhe para Deus. Mas aonde o mundo vai ver Deus? Aonde o mundo vai ver Jesus? Cristo em nós é a esperança da glória. Aonde o mundo vai ver Jesus, minha irmã, meu irmão, em nós? E se o mundo não consegue ver, Nicolas, Jesus em nós, aonde eles vão ver Jesus? Se nós estamos tão parecidos com eles, se não existe nada indiferente de nós, que eles possam olhar para nós e ver Cristo, e ver um olhar de amor, e ver um braço sendo estendido, e vendo uma diferença nessa sociedade. Então nós estamos errando. Não importa a sua condição hoje. Talvez você entrou aqui fraco, cansado, oprimido, doente, feliz, triste. A obediência, ela não escolhe. Eu não sei, mas eu conjecturo que Abraão estava muito triste, subindo o monte Moriá para entregar o seu único filho. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, nesse mesmo Evangelho que nós lemos de Mateus, em Lucas vai dizer que Jesus, ele chorava e ele suava lágrimas de sangue. Vai dizer que havia um anjo ali que consolava ele. Jesus era Deus, mas ele estava humilhado, chorando, para obedecer à voz do Pai. A obediência é a
expressão do amor revelado. As coisas mais difíceis que nós vamos precisar fazer nessa terra é obedecer. Eu não vou dizer para você que é fácil, não é. Eu me lembro de algumas coisas que o Senhor me pediu, que eu disse em oração: Deus, isso aqui não. E Ele me disse: filha, tu me amas? Talvez você tenha algumas pessoas aqui que estão orando assim: Deus, afasta de mim esse cálice. Eu não quero beber esse cálice, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Essa vai para os reclamões de plantão. Está difícil demais, está apertado demais. Ah, Senhor, que prova. Deus, eu não aguento mais. Nós precisamos refletir sobre muitas coisas nessa noite. Muitas coisas. Tudo que o Senhor quer de nós é o nosso coração na totalidade. Coloque-se de pé. Quando nós lemos a história de Abraão, nós vemos um pai subindo o Monte Moriá, em obediência, entregando seu único filho. Mas lá no cume do monte, veio um anjo com a provisão e trouxe a ele um carneiro. Mas quando nós lemos a história de Jesus, nós vemos um pai que levou o seu filho para Gólgota. Mas lá não tinha outro cordeiro no seu lugar. Ele era o sacrifício. Ele se fez, Ele foi o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Ali não teve uma provisão, não teve. Ele consumou aquele ato de obediência. Talvez tem filhos e filhas aqui que precisam se posicionar nessa noite. Você está vivendo uma vida tão rasa longe de Deus. O Senhor já falou com você e você não consegue. Talvez você diga: pastora, eu não consigo. Toda vez que eu tento ter uma vida de santidade, toda vez que eu tento renunciar a algumas coisas, eu consigo por um dia, por dois, eu tento ter uma vida de devoção, eu tento ter uma disciplina espiritual, mas quando chega no terceiro dia, no quarto, eu falho. E daí o diabo vem e te acusa quando você cai. E daí fica mais difícil voltar. Só que eu tenho uma notícia para dar para você. Ainda que você caia, o Senhor não desiste de você. Ele continua te esperando. Ele continua te levantando. Ele continua dizendo: ei, eu sei que um dia você vai se levantar e você vai subir esse monte e você vai entregar em totalidade tudo. E tudo que o Senhor quer nessa noite é trazer consciência. Consciência para nós, consciência da nossa vida, consciência como nós estamos agindo, como estamos orando, como estamos lidando com o próximo, como estamos estendendo a mão, como estamos sendo carta-vivas ou não, estamos sendo propagadores do Evangelho ou não, estamos sendo omissos ou não. O que estamos sendo? O que ainda não entregamos? O que falta? O que falta? Talvez você esteja como uma figueira, aquela figueira de Lucas 13, que era uma figueira no meio das vinhas. E a boa notícia
é que o jardineiro não desistiu daquela figueira. Ele diz: me dê mais um ano, eu vou adubar ela, eu vou cuidar dela. E o Senhor olha para a tua vida hoje e Ele diz: eu não vou desistir de você. Todos podem desistir, mas eu não vou desistir. Eu vou cuidar de você, porque você vai dar fruto, e fruto que permanece. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, como é difícil te obedecer, Senhor. Mas a tua palavra diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que te ama, Pai. Nós podemos dizer que te amamos de muitas formas, mas nós só revelaremos o nosso coração, a rendição da nossa obediência, quando nós de fato entregarmos aquilo que o Senhor está nos pedindo. Quando de fato, Senhor, o nosso coração estiver alinhado com a tua vontade, Papai. Talvez tenha filhos aqui, talvez você pecou, você errou, você se afastou. Eu não sei qual é a sua condição. Talvez tenha filhos e filhas aqui que você diga: Deus, eu preciso me entregar mais. Mas ainda, Senhor, eu estou presa nas coisas desse tempo. Mas o Senhor hoje diz para alguns aqui: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Quem já teve uma experiência tão profunda com o Senhor, não consegue mais viver no raso. Não dá mais. Você já experimentou da glória de Deus. E você sabe o tanto que Deus quer derramar sobre você. Você sabe o quanto Deus, Ele não desistiu de você.